Vamos começar agora, então, com o bloco 1. A ordem de fala desse primeiro bloco foi sorteada um pouco antes do início do debate. Nessa eleição, disputam a Prefeitura de Florianópolis 10 candidatos, reforçando. Todos confirmaram presença no evento. Na sequência, temos o candidato Alexander Brasil para sua apresentação agora pela ordem do sorteio. Por favor, candidato. Obrigado. Quero agradecer à Câmara, em primeiro lugar, por estar proporcionando mais um debate. Infelizmente, os grandes meios de comunicação se recusaram a fazê-lo e viraram de costas para o eleitor. Quero cumprimentar aqui os demais candidatos, que hoje estão todos presentes. Isso só enaltece o eleitor, que precisa ouvir um pouco mais das propostas de cada um e o confrontamento de ideias. Eu, para quem ainda não me conhece, estive aqui com 12 anos de idade e cravei aos meus pais que essa seria a cidade que eu iria construir a minha vida. Minha família fundou uma outra capital, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu, na verdade, nunca me senti fazendo muito parte daquela história e preferi construir a minha própria história em Florianópolis. A nossa história é uma história de luta, de defesa aos verde e amarelo, que sempre saíram às ruas a partir de 2013, 2014, para questionar um governo que não nos representava mais, e assim o fizemos e derrubamos uma presidente, para pedir a prisão de um outro ex-presidente que precisava pagar pelos seus crimes, e assim conseguimos, pelo menos por um período, a prisão do Luiz Inácio Lula da Silva, para pedir que após a sentença em segunda instância fosse realmente garantida a prisão daqueles condenados que já em segunda instância não deveriam mais fazer da nossa justiça uma chincana, recorrendo e nunca pagando pelos seus crimes, e sempre procurando combater atos de corrupção de modo geral. Nós que sempre estivemos do lado da Lava Jato, e hoje, como uma missão que me foi dada, assumi um partido com 28 anos de história limpa, sem qualquer ato de corrupção em sua legenda, e iniciamos no início desse ano, então, através da presidência do PRTB, um caminho para se chegar até as eleições municipais. Nossa coligação, que é a Verde e Amarela, conta também com o PTB, então esses dois partidos juntos fazem parte do projeto que pretende colocar de uma vez por todas o povo verde e amarelo na administração dessa prefeitura, que infelizmente durante todo esse ano, principalmente nesse período de pandemia, o que mais fez foi tirar liberdades, foi sequestrar sonhos, foi causar medo e pânico na população, e isso gerou colapsos que nós, enquanto prefeito, iremos dar um jeito de desfazê-lo. O cidadão pagador de impostos pode ter a certeza que a partir de 2021, com o Alex Brasil prefeito, as suas liberdades estarão garantidas e o seu retorno de confiança em nosso município estará realmente realizado, porque a gente fará tudo que não foi feito durante esse ano e o comerciante, o empreendedor, terá de volta os seus direitos garantidos. Retornamos o debate ao vivo com os candidatos à Prefeitura de Florianópolis. Neste segundo bloco, cada um daqueles que se encontra aqui na disputa responderá uma pergunta fixa. Cada candidato terá 3 minutos para responder. Candidato, como pretende pautar a relação com o Poder Legislativo e qual a primeira agenda que desenvolverá em conjunto com a Câmara de Vereadores, caso eleito? É importante frisar que a transparência tem que ser algo constante na nossa administração pública e qualquer trato com outro poder, no caso legislativo, tem que acontecer de forma extremamente republicana. Nós não temos nenhum compromisso de nomear vereador, por exemplo, para secretário. Nós que já estamos nomeando os nossos secretários durante a nossa campanha, deixamos claro, esse negócio de toma lá da cá não existe em nosso governo. Nós percebemos claramente durante esse último ano que durante alguns decretos abusivos do atual prefeito, nós recorremos à Câmara de Vereadores, praticamente acampamos por lá durante 5 dias e não conseguimos apoio nenhum para revogar o decreto do fim do mundo, do qual as pessoas apavoradas, sem saber como alimentar suas famílias, pediam urgentemente para poder trabalhar e poder abrir o seu comércio. Então, o que hoje nós, na verdade, temos dentro da Câmara de Vereadores, de fato, é um grupo protetor do atual gestor, do atual prefeito,
e isso tem que mudar. Quando as pessoas, nesse momento, estão escolhendo seus vereadores, é importante que elas olhem aonde estavam esses vereadores na hora que elas mais precisaram, na hora que elas tiveram a sua renda dilacerada, na hora que ela viram um ente seu sem conseguir acesso a um medicamento para tratamento precoce, desesperados, olhavam para a Câmara de Vereadores e lá não enxergavam um representante sequer. Em contrapartida, o atual prefeito, sempre podendo contar com seu escudo protetor, vai patrolando ação após ação, até que, infelizmente, chegamos ao momento atual, onde se abriu um processo para verificação de quebra de decoro do atual prefeito e, quando os vereadores puderam mostrar um pingo de decência na cara, fecharam mais uma vez com o atual prefeito, brindaram ele de um processo que claramente desrespeitou ele por ser o funcionário número 1, seria o primeiro a dar exemplo, fazendo a nossa administração pública de motel. Então, para mim, enquanto prefeito, pode ter certeza, vereador, faça o seu papel, fiscalize, respeite o povo, respeite o voto popular e atenda os anseios que nos é mais caro, fazendo com que a moralidade prevaleça dentro da administração pública. Porque o que existe hoje dentro dessa estrutura da administração não é compatível com o pagador de impostos que espera, acima de tudo, mais respeito pelo seu trabalho, pela sua dedicação, e ele não está pagando imposto para ver bunda de prefeito pela internet ou em qualquer lugar que seja. Então, se a Câmara de Vereadores quiser trabalhar de verdade, vai ter um prefeito como eu, Alexander Brasil 28, para trabalhar de verdade em prol do povo, porque é assim que tem que ser. Na divisão de poderes da nossa democracia no Brasil, o Executivo e o Legislativo trabalham em momentos em conjunto, como na aprovação do orçamento, em outras situações em posições completamente antagônicas, como no caso de investigações de comissões parlamentares de inquérito. Essa atuação independente é parte essencial do processo democrático. Por isso, é extremamente importante para o cidadão entender melhor como funciona essa relação e as respostas de todos vocês, cada um pouco, ajuda ele a entender um pouco melhor. Nesse terceiro bloco, os candidatos têm a oportunidade de realizarem perguntas de tema livre entre si. Para o Alexander Brasil. O senhor pode começar, 30 segundos. Isso. Alexander Brasil, vocês com essa direita radical que desequilibrou a balança econômica mundial após pandemia, o que você tem de objetivo para administrar uma cidade tipo Florianópolis, investindo na saúde e na educação, em primeiro lugar na saúde? Candidato Alexander Brasil, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta, no cronômetro já. Obrigado pela pergunta, Jair, e obrigado pela extrema-direita, na verdade, talvez a única direita. O que, na verdade, a gente percebe aqui é que, realmente, durante esse período de pandemia, houve um colapso econômico em todos os países, em todos os estados e municípios, principalmente por conta de atitudes totalmente equivocadas que andaram fechando tudo e depois de muito tempo começam a entender que não precisava ser tão lockdown assim. O próprio OMS já reconheceu que lockdown não é o caminho. E nós, assim como o nosso presidente Bolsonaro, sempre fomos contra o lockdown. E eu vejo aqui um debate entre candidatos, onde o Pedrão acusa o Jean que está deixando o estabelecimento amigo dele abrindo, o Elcio acusa o Pedrão que o presidente do partido dele estava numa formatura com muita gente aglomerada. Enfim, o que eu escuto aqui o tempo todo é mais do mesmo, todo mundo preocupado cada vez em fechar mais e mais estabelecimentos e não pensando tanto que isso arrasa com as pessoas, com a economia de uma família e com a trajetória de uma empresa que, às vezes, até por muitos anos esteve em aberta e agora não consegue mais se manter. É o caso das 2.000 empresas já fechadas em Florianópolis e os mais de 40 mil desempregados. Nós, enquanto detentores das ideias de direitas, estamos aqui para dar a garantia que o cidadão, o empresário, o comerciante, o empreendedor individual mais humilde, terá os seus direitos resguardados, não terá suas portas fechadas de forma arbitrária e terá em nós, enquanto gestor, um parceiro para alavancar todo o prejuízo que lhe foi causado por esses decretos abusivos
que a gente denominou de fim do mundo, porque acabou e arrasou com a economia da cidade. E nós faremos justamente o contrário, nós abriremos a economia para que os investimentos venham. Candidato Jair Fernandes, o senhor agora tem 1 minuto para a sua réplica. No cronômetro já contando, só abrir o seu microfone. Sendo que a direita, quando ela é radical, e a esquerda, quando ela é radical, há um desequilíbrio na balança política. E tendo esse desequilíbrio na balança política, quem sofre é a classe operária, os trabalhadores. Nós do PCO temos a visão que, se for após pandemia, é muito difícil, poucos governos direitistas será capaz de exemplificar e dar um rumo bom para o nosso município e para o nosso país. O senhor se encerrou? Tudo certo. Agora, então, tem direito à tréplica o candidato Alexander Brasil, 30 segundos. Então, para finalizar, pessoal, é isso que vocês estão vendo aqui. A grande maioria é mais do mesmo. O único candidato de direita que está aqui com uma missão de resguardar os seus direitos e lhe dar oportunidades para reabrir o seu comércio, a sua loja, o seu estabelecimento e alimentar dignamente a sua família é apenas o candidato Alex Brasil 28. O resto você pode ter certeza que, se continuar na gestão administrativa, vai te aprisionar e vai acabar com a tua chance de alimentar a sua... Gabi, vamos falar sobre educação. Na atual gestão, aí, o nosso prefeito com seu secretário de Educação tem dado muita prioridade para a pauta de gênero, para a questão que, para nós, é extremamente desagradável, fazendo banheiros unissex, onde meninas são obrigadas a entrar com meninos no mesmo banheiro. Você que é da esquerda, talvez você consiga me explicar um pouco mais sobre isso. Quais são os valores que levam vocês a fazer com que a gente fique aterrorizado de uma menininha ter que entrar no mesmo banheiro de um menino? Candidata, você terá 2 minutos para a sua resposta, começando agora. Bom, como professora e como pessoa, essa pergunta é muito importante para mim. Acho, Alexander, que você, quando diz que fica chocado com um banheiro unissex, você ignora o fato de que a gente tem meninas de 12 anos que engravidam sem nenhum atendimento porque não têm acesso à educação sexual e de gênero nas escolas, né? Acho que você ignora o fato de que existem pessoas na nossa sociedade que não se sentem bem no próprio corpo e que precisam sim se sentir reconhecidas porque são humanos, né? Você ignora que a nossa sociedade não é formada só por pessoas iguais, ela não é uma sociedade de homens brancos, heterossexuais, ela é uma cidade de pessoas LGBTs, ela é uma cidade de mulheres, ela é uma cidade de negros, ela é uma cidade formada por seres humanos que merecem todos o mesmo respeito. Nesse sentido, a escola tem um papel fundamental, sim, que é de educar, algo que falta, né? E que a falta da educação que existe nas escolas é o que possibilita que o tipo de mentalidade que você reproduz nesse debate, e que reproduz também o governo federal com Bolsonaro, e que muitas vezes reproduzem todos os governos quando tiram, né, a educação de gênero dos nossos planos municipais, possam se reproduzir, porque é de uma violência sem tamanho alguém achar que existe um grupo de pessoas na sociedade que não pode ter direitos, que não pode ter banheiro. Eu pergunto para você, um transexual entra onde? Faz xixi onde na escola? Porque eles estão lá dentro. Essa é a questão. Nós não queremos criar coisas, nós queremos reparar, nós queremos dar acesso e dar direitos para pessoas que hoje não têm na nossa sociedade. Para pessoas que hoje não conseguem entrar num ambiente, para pessoas que sofrem todo... Perdão por interromper, mas pelo tempo, a resposta de 2 minutos, agora a réplica de 1 minuto do candidato Alexander Brasil. Obrigado pela resposta. Bom, vocês acabaram de ouvir o que provavelmente passa pela mesma cabeça do secretário do nosso atual prefeito para fazer banheiro misto, obrigando criancinhas a ter que dividir banheiro com meninos. Isso, para mim, é desrespeitar a família, desrespeitar a essência que nós temos. O dever da escola é ensinar português, matemática, ciência,
física, não é ficar colocando ideologia de gênero na cabeça das pessoas, dizendo que menino não é menino, menina não é menina, e que isso virou uma bandalheira dentro das nossas escolas. Então, se você quer realmente ter uma realidade diferente, com escola cívico-militar sendo implantada em Florianópolis, com a família sendo respeitada em Florianópolis, bem diferente do que vem acontecendo na atual gestão, e afastar de vez esse fantasma de ver a sua menininha tendo que entrar no banheiro misto, porque as pessoas acham que as minorias têm que ter aqui mais preferência do que a grande maioria que tem muito bem claro o que quer para a sua vida, aí vocês sabem quem votar. Muito obrigado pela participação. Candidata Gabriela, agora a sua tréplica tem 30 segundos. Eu, enfim, perdi um pedaço também da resposta, mas queria dizer que ideologia de gênero não existe. Gênero não é ideologia. Gênero é aquilo que a pessoa, a forma como a pessoa se identifica na nossa sociedade, ele é criado, inclusive, quando a gente determina quais são os padrões e quem merece mais e quem merece menos na nossa sociedade, quando a gente estabelece, né, que homens na nossa sociedade têm mais direitos do que mulheres, a gente cria o gênero. Neste nosso quarto e último bloco, o tempo é reservado para as conclusões de todos os candidatos aqui presentes, os 10 candidatos a prefeito e a prefeita aqui da nossa capital, para o debate da TV Câmara de Florianópolis. Cada participante pode usar esses 3 minutos finais de forma livre para sintetizar sua posição ao longo do debate ou para apresentar propostas. Lembramos também que essa é a última oportunidade de se dirigir ao eleitor aqui da nossa cidade. Obrigado, meu agradecimento especial à Câmara por proporcionar esse debate, aos demais candidatos também aqui presentes. Quero iniciar agradecendo a minha família, que sem ela, sem a base fundamental de tudo, a gente não chegaria a lugar algum. Quero agradecer aos eleitores que hoje acompanharam esse debate e que com certeza perceberam mais uma vez quem realmente representa aquilo que precisa dentro de Florianópolis para que a liberdade e a esperança volte a reinar em nossa cidade. Quero agradecer os meus candidatos a vereadores que estão junto nessa luta e que o eleitor, quando votar no dia da programação da República, no Alex Brasil 28, deve procurar também os candidatos a vereadores da nossa legenda, da nossa coligação verde-amarela, que começa com 28, pois o Alex sozinho, enquanto prefeito, vai ter muita dificuldade se a gente não eleger também bons vereadores conservadores dentro da nossa estrutura municipal. Quero aqui deixar mais uma vez claro o meu compromisso com o eleitor que não suporta mais ouvir falar em lockdown, que não suporta mais ter que usar essa máscara o tempo todo, até porque tem pessoas que já pegaram esse vírus, não tem mais por que estar usando esse tipo de máscara. Então, a partir do dia 1º, não haverá mais a obrigatoriedade desse tipo de produto na sua face. A Guarda Municipal não será mais uma indústria de multa te perseguindo pelo centro da cidade porque tem que cumprir ordem do atual prefeito para multar o trabalhador. Parece que não tem fim o martírio do trabalhador, que já teve o seu patrimônio dilacerado e que ainda é perseguido pela Guarda Municipal porque não está utilizando aquilo que é obrigatório pelo decreto municipal. Então, eu quero registrar a todos aqui presentes que nós traremos a escola cívico-militar, nós faremos da educação uma nova realidade, vai subir o índice de aproveitamento, porque nós não ficaremos perdendo tempo, como já falamos aqui no debate, com coisas que não têm a menor importância para a educação. A educação era para ensinar a ler, escrever, fazer contas de matemática, e infelizmente parece que se perdeu os verdadeiros objetivos da educação. Então, agora, no dia 15, eu quero que você acredite que nós iremos para o segundo turno, porque essa é a verdadeira realidade. O povo de Florianópolis não suporta mais ser tão enganado, inclusive com pesquisas fraudulentas, dizendo que depois de tudo isso que a gente viu nos últimos dias do atual prefeito, ele subiu 14% nas pesquisas. Isso é chamar o povo de burro, e o povo de Florianópolis não é burro, e é por isso que é daqui até o dia 15. A nossa grande onda verde-amarela ficará cada vez mais presente nas ruas e nas urnas, para fazermos de Florianópolis uma cidade de liberdade e de prosperidade. Vote 28. A liberdade de expressão é um dos direitos fundamentais da nossa democracia. Na noite de hoje, nós pudemos ter uma amostra disso.
todos nós somos livres para discordarmos de algum comentário feito aqui, mas precisamos sempre defender o direito de fala e o espaço para o diálogo. Obrigado a todos os candidatos que compareceram aqui ao debate da TV Câmara. Foram os 10 candidatos a prefeito. Cada um, à sua forma, representa uma parte da nossa sociedade aqui de Florianópolis. Uma boa sorte nessa reta final de eleição para todos. Estamos há pouco mais de uma semana. Não tenho procuração para falar em nome nem da mesa diretora, nem dos vereadores, nem dos nossos servidores aqui da casa, mas acredito que todos estão muito felizes por nós termos podido realizar esse evento inédito, histórico para a Câmara. Muito obrigado. Para quem acompanhou o debate até esse encerramento, eu gostaria de deixar um recado para o pessoal que está assistindo. Nesse mesmo canal, 11.2 da TV aberta, a Câmara transmite ao vivo as reuniões das comissões, sessões, audiências públicas e até mesmo as licitações realizadas aqui na CMF. Sintonize aqui para acompanhar em outros dias o trabalho da Câmara Municipal de Florianópolis e, ao mesmo tempo, exercer o seu papel de cidadão, que fiscaliza e participa. Uma boa noite a todos, muitíssimo obrigado. É 28, Alex Brasil.